te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Fazei, ó Deus, que os acontecimentos desse mundo decorram na paz que desejais a vossa igreja, vós possa servir alegre e tranquila. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, no versículo de 11 a 25. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saiu de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até ela ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figo. Então Jesus disse à figueira que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse, chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendia e os que comprava no templo. Derrubou das mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombos. Eles não deixavam ninguém carregar nada Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinou o povo, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vocês fizestes dela uma casa de toca de ladrões. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei, ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar, mas tinham medo de Jesus porque a multidão estava maravilhada com os seus ensinamentos. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passava, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoastes secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade eu vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e tira-te daqui, atira-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedires em oração, acrediteis que já o recebereis, assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiveres contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje no Santo Evangelho, esse evangelho longo que fala de muitas coisas para nossa reflexão, fala dessa figueira. Essa figueira que Jesus, ele teve fome, né? Ele teve fome e ele foi e viu a figueira cheia de folha. E ele então foi lá, porque estava com fome, para comer do fruto da figueira. E ele não encontrou figo. E aí então por isso ele fala que ele amaldiçoou. E aqui fala que não era tempo de figo. Mas alguns escritos diz que a figueira, quando ela está cheia de folha, é porque é o tempo do figo, do fruto. E ela só tinha folha e não tinha fruto. Isso leva nós a compreender a nossa vida. Que muitas vezes nós, na nossa vida de fé, nós vivemos de aparência. Então essa figueira mostrou a aparência que nós vivemos na nossa vida. Vivemos de aparência. Mostramos uma coisa, mas não é tempo daquilo. Mostramos um jeito de ser que não é verdadeiro. Por isso, então, Jesus aqui ele usa esse exemplo da figueira para mostrar para nós que nós temos que dar fruto no tempo certo e não revestir de uma máscara. Cristão não pode ser cristão mascarado. Mas cristão tem que ser homens e mulheres cheios de Deus, por isso sem falsidade no coração. E Jesus vai então no templo de Jerusalém, e lá então eles fazia da casa de... Ele chegou lá e viu aquele movimento todo, aquela barulhada toda, vaca andando para tudo quanto é lado, e ele ficou revoltado porque... A casa de Deus é uma casa de oração e não de comércio. Aí outro cuidado também que a Escritura nos ensina. Porque Jesus fala que ele ficou revoltado com o povo que vendia pomba. Por quê? Porque ele tem alguns escritos que diz assim que cada pombinha que eles levavam lá, eles vendiam ela uma só 150 vezes. Que eles pegavam, vendia para os pobres. Os pobres que eram explorados. Então Jesus se revolta com a exploração nos pobres. Porque eles pegavam aquelas pombinhas, porque aqueles que tinham bastante dinheiro levavam um boi, levavam um cabrito. Aqueles que não podiam, então compravam lá uma pombinha para oferecer em sacrifício. E eles exploravam aquelas pessoas, levavam lá, já fazia a volta, trazia a mesma pomba aqui e vendia ela. Alguns falam que até 150 vezes eles vendiam aquela pomba. Aquela mesma pomba. Então Deus entrou e derrubou tudo aquilo. E ele falou que não é para fazer da casa do meu pai covil de ladrões. Trazendo para o nosso coração também, a nossa vida de oração, ela precisa ser uma vida de oração onde nós temos a graça de viver a dimensão do amor. Porque nós não podemos fazer da casa de Deus um lugar onde a gente possa levar vantagem de uma forma econômica. Claro que a igreja precisa de dinheiro, porque também tem uma estrutura humana, né? Uma estrutura física, onde tem as necessidades, mas que não possa fazer daquilo uma casa de comércio, mas ali é um lugar de oração. E nós podemos trazer isso também para o nosso coração. Nós somos templos de Deus. E como templo de Deus, nós precisamos viver essa dimensão então, da graça, da vida, de oração constante. Então, nós não podemos viver uma fé aonde a graça de Deus não passa pelas nossas atitudes. Então, que Deus possa ajudar nós, irmão, a viver uma fé aonde a nossa igreja seja realmente uma casa de oração, aonde o nosso coração seja realmente um templo de oração, aonde nós possamos, então, pedir a Deus tudo que nós queremos. Quando nós somos justos, quando nós vivemos a fé de uma forma correta, quando nós fazemos a caridade acontecer, nós temos a vida de Deus. E aí então nós vamos dar muitos frutos. Nós temos a vida de Deus aos nossos dispor.
e aí nós possamos viver uma fé aonde Deus se alegra com nós e não olha para nós como os malditos. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.